Olá, seja muito bem-vindo nesse momento de reflexão e de discussão sobre a nossa próxima aula. A temática da aula será polinômios. Eu sou a professora Débora Kirneve, sou mestre e doutoranda em Ciência e Educação Matemática e vou conduzir a discussão a respeito deste tema. Acompanhe no slide a nossa primeira discussão que nós vamos abordar na aula dos estudos continuados. A temática geral é polinômios, mas nós temos que lidar com a questão das expressões algébricas. Então, aqui nós temos o primeiro item, represente de forma simbólica. Aí, a expressão em linguagem correta é a adição de 3 números consecutivos. Se eu for traduzir isso numa linguagem simbólica, eu posso escolher uma letra qualquer para representar. Eu vou adotar a letra N. E esse seria o primeiro número que eu vou considerar. Mas se são números consecutivos, o próximo teria que ser o N mais 1. E nós vamos considerar 3 números consecutivos. Então, o próximo seria N mais 2. Eu separei com esses parênteses para destacar que nós temos 3 números consecutivos. Poderia ser agrupado esses termos, mas nós vamos nos limitar só à representação. O próximo item é o quadrado da soma de 2 números. Então, primeiro eu tenho que verificar aqui que eu tenho que fazer a soma de 2 números. Esses números são números quaisquer, é uma expressão algébrica. Eu posso chamar, por exemplo, de xy. Então, x mais y seria a soma de 2 números. Só que isso está elevado ao quadrado, o quadrado da soma. Então, essa seria a expressão algébrica para este item. Olha a inversão como que fica. A soma dos quadrados de 2 números. Parece que está escrito a mesma coisa, mas aqui é diferente. Primeiro eu tenho que mostrar o quadrado desses números para depois efetuar a adição. Então, eu teria um número ao quadrado somado com outro número ao quadrado, que eu vou considerar aqui também como xy. Entender a expressão algébrica é o primeiro passo. Quando nós vamos lidar com os polinômios, então nós podemos realizar algumas operações. E nós podemos pensar aí na adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Nós vamos ver um exemplo de cada item e vamos entender como que essas expressões algébricas podem ser operadas. Então, vamos ao primeiro caso, acompanhe. Nós temos aqui 2 polinômios. Esses polinômios, eles são trinômios, porque eles têm 3 partes e tem uma operação de soma. Como que eu vou realizar a soma? Eu posso considerar os termos semelhantes e agrupar. Então, eu tenho aqui, 2x ao quadrado e 3x ao quadrado. Esses 2 termos são semelhantes. Então, eu vou escrever aqui 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Depois, o próximo termo semelhante, menos 9x e mais 7x. Eu estou somando, então eu vou manter os sinais. Então, eu vou considerar aqui menos 9x mais 7x. Manteve. Agora, o último termo, mais 2 menos 1. Então, eu tenho lá mais 2 menos 1. Depois que eu realizo essa aproximação desses valores, é uma escrita só para facilitar a operação. Eu vou realmente fazer a soma, ainda não foi feita, só agrupei os termos para evidenciar que eu tenho que juntar os termos semelhantes. Então, eu posso só juntar quando a parte algébrica for da mesma forma. Então, 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado tem a mesma forma algébrica. Então, eu vou somar os coeficientes e repetir essa parte literal. Então, eu vou considerar aqui, 5x ao quadrado. Agora, os outros termos, menos 9x mais 7x. Eles também têm a parte das letras, a parte algébrica, elas são semelhantes. Se são semelhantes, tem como agrupar. Então, eu vou fazer a soma desses coeficientes. Eu tenho menos 9 com mais 7. Então, eu vou fazer o saldo, vai ficar menos 2. E vou repetir a parte literal. E por último, eu tenho os termos numéricos, que são só coeficientes, eles não têm parte literal. Eu vou fazer o agrupamento da mesma forma, mais 2 menos 1 resulta em 1. Se nós considerarmos agora a próxima operação, o que vai mudar? Eu tenho aqui a subtração.
Na subtração, eu vou considerar o mesmo conceito anterior da adição algébrica, só que eu vou ter que aplicar aqui o oposto. Então, agrupando os termos, 4x ao cubo, e aí eu vou aplicar o termo oposto no 7x ao cubo. Então, vai ficar menos 7x ao cubo. Eu vou escrever menos 6x ao quadrado, vou aplicar o oposto no menos 6x ao quadrado do segundo termo, vai ficar mais 6x ao quadrado. Depois, no próximo item, eu tenho lá mais 3x do primeiro, e eu tenho aqui o mais 8x, que vai ser aplicado o oposto. Então, eu vou ter aqui que considerar o final, então vai ficar menos 8x. Agrupando esses termos, o que vai acontecer? O termo ao cubo, vou fazer o saldo, vai ficar menos 3x ao cubo. E aqui os termos ao quadrado vai simplificar, porque vai sobrar saldo zero. Depois eu vou ter, no saldo dos termos elevados, do termo com x, eu vou ter o saldo de menos 5x. Na multiplicação, eu tenho que pensar aqui em multiplicar cada termo. Então, multiplicação de monômio por binômio. Então, eu vou fazer a propriedade distributiva. Então, primeiro passo, 2x que multiplica x. Então, eu vou ter 2x ao quadrado. Soma-se os coeficientes. 2x, os expoentes. Se eu considerar aqui o 2x multiplicando o y, eu vou repetir o sinal, que o sinal vai ser positivo, e eu vou obter aqui 2xy. Se eu tiver uma outra situação, que é quando eu tenho binômio com binômio, então eu tenho que aplicar em cada termo. Então, eu vou ter aqui x multiplicando com x resulta em x ao quadrado, x multiplicando com o 2 vai dar 2x. 5 multiplicando com o x, mais 5x. 5 multiplicando com o 2, mais 10. Se eu tiver termo semelhante, eu tenho que agrupar esses termos semelhantes. Então, eu vou repetir o x ao quadrado que não tem termo semelhante, vou agrupar, obter 7x mais 10. Se eu tiver a divisão, na divisão, eu tenho que pensar em dividir cada termo, monômio por monômio. Eu posso reescrever isso como 8x à quinta dividido por 2x, menos 6x à quarta dividido por 2x. Eu divido a parte numérica, então 8 dividido por 2 resulta em 4, e faço a subtração dos expoentes. Então, o x à quinta, e eu faço a subtração com o x elevado a 1, vai ficar x à quarta. Menos, vou dividir a parte numérica, 6 dividido por 2 resulta em 3. Faço a subtração dos expoentes, então vou obter aqui x elevado à terceira. Bem, e por fim, nós podemos pensar na potenciação. A potenciação é que eu tenho um binômio elevado ao quadrado. Eu posso reescrever isso como uma multiplicação e fazer de modo análogo como nós já realizamos anteriormente, por meio da distributiva. Então, eu vou multiplicar termo a termo. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes 1, mais 2x. 1 vezes 2x, mais 2x. E 1 vezes 1, mais 1. Então, vamos ter aqui 4x ao quadrado, mais 4x, mais 1 como resultado. Lembre-se que tem que sempre agrupar os termos semelhantes. Então, essa será a abordagem do nosso próximo encontro dos estudos continuados. Então, você tem aí uma noção do que é os polinômios. Convido você a participar da nossa aula na íntegra e muito obrigado por enquanto.